QAP Produção, fala galera, Dani Martins aqui em mais um episódio aqui no Videocast, sempre recebendo amigos para contar histórias, mas acima de tudo com conteúdo relevante. Muito feliz de estar recebendo ele aqui. De antemão quero agradecer de coração quem está aqui, ele sabe disso, né, do carinho, do respeito que eu tenho pela pessoa, pelo profissional. E ele é jornalista, atua na área de eventos há mais de 20 anos, como mestre de cerimônias, atua aí para as principais instituições do mercado aí do estado de São Paulo. Ele é de Curitiba, né? Mas é paulista também, tá aqui há muito tempo. E é docente. Ele também tem esse viés da educação, assim como eu, luta por um mercado mais profissional, tem frentes aí de trabalhos maravilhosas. A gente estava falando um pouquinho disso agora há pouco, mas eu já acompanho, né? Já tive a honra de palestrar em algum desses eventos que ele encabeça. E ele ministra, né, cursos para quem quer, né, se tornar um mestre de cerimônias, né? Ele que também é celebrante social, também fala sobre isso e explica também sobre comunicação não verbal e verbal. Eu tô aqui com o Anderson Mari Silva. Oi, Dani. Oi, tudo bom, querido? Tô ótimo, maravilhoso, principalmente por esse convite, né? Super inusitado, a gente aproveitando essa era digital, essa era de tecnologia para espalhar cada vez mais as nossas sementes, né? Falávamos há pouco antes de entrar aqui que estamos com um facão na mão, desbravando um mercado que é gigante, que é milionário e buscando principalmente qualificar, né? Não só as pessoas, mas qualificar também as ferramentas, qualificar o formato em que o Brasil hoje se encontra no quesito eventos, né? E comunicação verbal e não verbal é tudo, você bem sabe, e vamos produção. Vamos produção, é isso aí, meu bordão, e que realmente faz bastante diferença, né? E aqui publicamente eu queria te pedir desculpas pelo cano daquele dia. Imagina. Mas eu fiquei muito nervosa, eu não estava conseguindo achar, eu tinha passado por uma situação que eu já te expliquei o que foi, e aqui, feliz de ter você aqui, retribuir, e use e abuse desse conteúdo também. A gente vai marcar uma hora para eu estar lá no teu ambiente, vai mas dar certo. Publicamente queria me desculpar. Imagina que é isso. A vida é um ciclo, né? Ciclos às vezes não são tão positivos, mas quando as pessoas são boas assim como você, eles sempre são mais positivos do que negativos. A gente precisa deles para aprender. E a gente ter pessoas que têm respeito mútuo por nós e que entendem é gratificante. Obrigada. Muito legal. Por isso que eu falo, eu tenho um amigo aqui hoje. É verdade. Muito legal estar aqui, Dani. Ai, bacana. E a gente já fez alguns eventos juntos, né? A gente tem umas roubadas para compartilhar, mas lá onde a gente se conheceu, eu fui aluna do Anderson, eu fiz um curso de MC, né? É certo falar MC, Anderson? Eu sempre tenho essa dúvida. É MC, né? Não. Na verdade é mestre de cerimônias. Nem se abrevia. MC. É porque o MC, ele é mais pautado pro lado musical, né? Pra quem canta funk, né? Pra quem canta rap, por exemplo. E aí, por isso, essa nomenclatura do MC, ele se encaixa até pro mestre de cerimônias para facilitar, mas na verdade é mestre de cerimônias, no plural. No plural, não isso. E ainda tem, né, esse viés, né, dos termos ali, ser no plural ou no singular. Né? E outras nomenclaturas que o mercado vai apresentando ao longo do tempo, que é o caso do celebrante social que você acabou de falar. O celebrante social que você também atua e tem menos tempo, né? O celebrante social, ele surgiu na minha vida há aproximadamente 7 anos, de forma bem profissional, né? Até porque também é uma atividade bem nova no mercado de eventos, no mercado de trabalho para quem atua nos eventos sociais, né? Casamentos, debutantes, bodas, aniversários. Agora a nova leva são os eventos fúnebres, ou seja, os cemitérios estão... Eu sei que é um tanto difícil falar desse tema, mas é real. Né? Existe então, produção de evento. Existe. E aí precisa desse profissional que fala de sentimentos, de acontecimentos humanos. E para isso precisa de uma sensibilidade a mais, não só pegar um texto pronto para interpretar ou para ler, né? Mas enfim, são nomenclaturas que vão surgindo aí. Mas hoje o celebrante social ele é muito mais atuante nos casamentos, que substitui o padre, substitui o pastor, substitui o juiz de paz e traz um sentimento mais humanizado, mais pessoal, uma cerimônia mais autoral, com a cara do casal, com a cara até tradicional de vida, de tribo, por exemplo. Eu chego a dizer que é até poético, né? Sim, bastante. É muito poético, é bem bonito, é bem significante ali para as pessoas, porque existe também um envolvimento de uma questão de entender a história do casal, né? De se fazer um briefing antes. Hoje, por exemplo, se eu for casar, que não é o caso, eu te chamar, você estuda a história do casal? A proposta é essa, é estudar não só a história do casal romântica, mas a história de vida, né? E principalmente a individualidade do ser, porque um casal é feito de duas
duas pessoas. E essas duas pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm visões diferentes. Não é porque estão casando vão deixar de ser indivíduos. Então eu sempre trabalho o individual, o casal e a família. Nossa! Porque aí você inclui todas as pessoas lá. Então não é uma celebração só para aquelas duas pessoas, né? Onde a gente... Vamos pegar aqui, sei lá, o clichê, né? Que normalmente a gente ouve. Ah, o amor, que é uma flor, que precisa ser regado. Não, é o amor familiar, é o churrasco, é a rave, é o sertanejo, ou é o rock, é tudo incluído ali na forma com que as pessoas vivem, na forma com que as pessoas são. E fica muito próximo, né, do casal, porque realmente você tá ali contando a história deles, né? Diferente de você seguir uma tradição de um pastor ou um padre que seja, independente de religião, a gente não é o quesito aqui, mas aquilo, existe um padrão. Então hoje eu vou para uma igreja, eu sigo as regras de uma igreja, eu sigo as regras que são bonitas, né? São bonitas dentro da visão religiosa, dentro da visão pessoal de cada pessoa, mas a parte, quando a pessoa, por exemplo, fecha um sítio para fazer uma festa com casamento e com cerimônia, você pode deixar isso muito mais bonito, muito mais pessoal, enfim, sem deixar de trazer também a espiritualidade de um jeito mais amplo, mais branco, sem ficar dogmaticamente pautado numa única religião. Então o celebrante, ele não fala de religião, ele fala de sentimentos espirituais, sentimentos que envolvem pessoas, sentimentos que envolvem os animais hoje, que as pessoas têm como filhos, como né? Os filhos. Então a imaginação é o limite. Mas sempre com bom senso. Sim. Sempre com bom senso. Isso você tem nesse livro aqui? Tem sim. Aliás, esse livro Celebração de Casamento, ele é o explicativo do que é essa atividade, o celebrante social, né? Então aqui ele explica especificamente numa celebração de casamento o que faz o celebrante social, o que ele pode fazer, como ele pode fazer, tem as questões de leis aqui, ou seja, eu tô com dúvida, quero casar no cartório, quero casar com juiz de paz, quero casar com efeito civil religioso, como é que eu faço? Aqui tem. E além, claro, da questão sentimental, né, que é muito importante, né? Por que eu estou procurando esse profissional ou por que eu quero fazer uma celebração pautada com o celebrante social? Então aqui tem a emoção, tem a história do celebrante social, tem como o celebrante social pode executar uma celebração, tem a questão da legislação, a lei de registro civil e também algumas coisas pautadas aí para a ética dentro do mercado de eventos, que é uma briga que a gente tem há anos e ainda vamos continuar brigando. Mas somos defensores e vamos levar isso. Mas é engraçado porque tudo isso sai da onde? Do mestre de cerimônias, que já é uma das atividades profissionais mais antigas do mundo. Sim. Sai daí do mestre de cerimônias. Acaba vindo. E onde as pessoas encontram? Bom, no meu Instagram é mais fácil. Tá. Manda lá no direct. Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui eu digo sim. Aqui eu digo sim. E eu ia te perguntar essa transição, porque... E ainda, até abrindo um parênteses aqui, né? A gente se conhece faz um tempo e sempre era Anderson Silva. E você acabou transformando no Anderson Amauri, justamente porque tinha essa questão com o Anderson Silva, o lutador. Porque sempre tinha, né? Eu falava, às vezes eu até comentava, e era muito forte. Você pegou bem um boom dele ali, né, Anderson? E aí você acabou virando, e aí você fez a mudança também no Instagram, que eu digo sim, achei fantástico. Eu hoje tenho percepção e indico para todos os colegas da área de eventos. Cria uma marca. Não importa se a marca é o seu nome. Você precisa criar uma marca. E é essa marca que vai reverberar o seu próprio negócio, a sua própria pessoa. Hoje não tem como você fugir do pessoal e do profissional. Tá conectado. Antigamente, meu pai sempre falava isso. Não sei se com você na sua família isso acontecia. Mas meu pai falava assim, olha, os problemas da empresa eu deixo lá na empresa. E agora eu cheguei em casa, eu pego os problemas de casa. Hoje não dá mais para você fazer isso. A vida, ela tá totalmente conectada em todos os sentidos. Então, criar uma marca faz com que as pessoas entendam que você é um ser humano e um bom ser humano, e aí eu sempre indico, acima de qualquer coisa, seja um ser humano do bem, bom, que as pessoas vão te procurar porque você é um bom ser humano. E aí a questão técnica, a questão de competência. Então eu criei a marca aqui, eu digo sim, um pouco antes da pandemia, neste boom também pessoal, né, de entendimento pessoal do porquê que eu queria ser celebrante social. Como eu falei, precisa de uma sensibilidade que antes talvez o Anderson não tinha, e ao longo da vida eu acabei descobrindo isso. E essa marca me ajudou a desmistificar um pouco do Anderson Silva, apesar de que tem muita gente que ainda me chama de Anderson Silva, faz parte da minha história. Eu tenho isso. Mas me desmistificou bastante do lutador, do Anderson Silva,
mas trouxe essa verdade para a marca e essa verdade para aquilo que eu tenho como propósito profissional e pessoal ao longo de quem me procura como profissional. E assim, pode parecer besteira, tal, mas quando a gente tem esse posicionamento, não muda, Anderson? Pra caramba. Muda, né? Aliás, é uma das bandeiras que eu, Anderson, junto com os meus colegas, a gente grita muito. E grita mesmo. Posicionamento. Sim. Se você não se posicionar, as pessoas não vão te enxergar. Elas vão observar você como, no caso do mestre de cerimônias ou do celebrante, aquela pessoa que vai lá falar umas palavrinhas. E eu, Anderson, não sou isso. Todos os meus clientes entendem. No mestre de cerimônias, por exemplo, eles me dão um roteiro, eu entendo o roteiro, mas quando as pessoas assistem o trabalho do Anderson, vão falar assim, pô, o Anderson faz parte da empresa. Eu não faço parte, sou contratado, mas as pessoas vão ter esse entendimento que eu faço parte. Pela forma com que eu compreendo aquele evento, pela forma com que eu interajo com aquele público. E sempre com muita descrição, o que é mais importante. Sim. E rola um laboratório, assim, tipo, de pesquisar realmente sobre a empresa, saber o que ela faz, tal, não sei o quê. Eu acho muito engraçado essa questão, tipo, por exemplo, das pronúncias, né? Que a gente tem sempre essa preocupação, tal, não sei o quê. Então, até fica a dica para quem trabalha com os roteiros ou vai entregar algo pro mestre de cerimônias, cara, entrega o quanto antes, porque ele tem todo esse trabalho antes, né? Então não adianta, na hora lá do evento eu te entrego. Não, e mesmo se isso acontece, ele vai pedir um tempo, porque ele precisa, isso vai fazer diferença no teu evento. Então, assim, vai muito também dessa questão que a gente fala, né, da produção. É muito fácil falar assim, quem errou foi o mestre de cerimônias. Não, mas quem que passou para ele? A cargo de quem que estava todo esse roteiro, esse conteúdo? Será que era tão importante aquela pronúncia ser daquela forma? Por que você não evidenciou isso pro mestre de cerimônias? Então, eu me preocupo muito com isso. Eu sempre, já a hora que começo a ver uns nomes diferentes, eu pergunto a pronúncia. Eu, às vezes, faço a apresentação, que nem agora no congresso da Conecta Mais. Eu tava com esse papel, né? Eu tava de anfitriã da sala e aí eu tinha que apresentar os convidados, mas muito bate-papo, igual eu faço aqui e tal. E aí eu perguntava o nome do cara e mesmo assim eu pronunciava errado. Anderson, que ódio! Meu, teve um lá que ele aí pegou... Eu falei, sobe aqui, só falei o primeiro nome, ele já brincou, não sei o quê, porque é um sobrenome alemão, eu não conseguia. E eu perguntei umas 3 vezes, fiquei repetindo. E depois ainda falei errado. Então, assim, não é pra qualquer um, gente. E precisa ter dom, precisa realmente ter... Porque é memorizar isso. E eu fazendo, eu como produtora, anfitriã da sala, e ainda tendo que apresentar o pessoal, como é que eu ia focar só em decorar o sobrenome do cidadão? Não dava. Então, tipo, é uma coisa que a gente precisa ter esse ponto de atenção para quem trabalha com produção, para quem recebe um mestre de cerimônias no evento, de ter essa preocupação de passar esse conteúdo todo antes e se preocupar com as pronúncias. Essa né? é uma das preocupações que a gente fala muito quando se fala de qualificação para mestre de cerimônias, né? As pessoas que contratam prestam muita atenção na beleza do mestre de cerimônias, na beleza da mestre de cerimônias e esquecem o mais importante, que é o quê? A comunicação que ele tem, a dicção que ele tem, se ele tem uma voz boa e agradável. A gente vem de um mundo em que o mestre de cerimônias era meio que o locutor, né? Senhoras e senhores. E não é isso, né? É uma comunicação mais leve. Se ele tem uma voz boa, bonita, o meu caso, por exemplo, maravilha, isso acrescenta. Mas tem que ser uma comunicação leve, natural. E, acima de tudo, a gramática. A gramática é o ponto mais importante. Então, não adianta nada a pessoa ser bonita, ter uma lataria maravilhosa e não souber como é que é a pronúncia, como é que é a pronúncia de outras etnias, de outros países, né? Às vezes trocar o russo, o japonês, o alemão. Essa pronúncia é fundamental. Então, acho que talvez seja uma das qualidades que qualquer produtor de eventos ou que qualquer pessoa que queira organizar um evento tem que escolher num mestre de cerimônias. Como é que é a pronúncia dele? Como Exatamente. É que é a fala dele? Análise Aí depois olha, né? Depois olha a lataria dele, se ele vai encaixar com o perfil do evento, se ele se veste bem, enfim. E foi o que a gente falou, né? Da questão do posicionamento, né? Sim. E isso faz total diferença. E o posicionamento da marca também, porque é que nem, por exemplo, não é o Anderson que tá ali. É o Anderson representando a marca XYZ ali. Isso faz muita diferença. Então, qualquer tipo de erro ou vacilo ali, né? Escorregado ali que o mestre de cerimônias compromete todo o evento. Todo. E assim, eu acho também muito da questão do jogo de cintura, né? Porque muitas vezes, no online, por exemplo, como que foi pra você se adaptar? Porque do nada, tipo, o online sempre tinha uns gargalos. E volta pra você e joga pro mestre de cerimônia você vê. Aí ele tem que voltar com patrocínio, com não sei o que e tal. E foi surreal também se adaptar nesse período, né? Eu acho que o principal ponto é o seguinte, ninguém, óbvio, isso é clichê, ninguém sabia que a gente ia passar pelo que a gente passou. E nem todo mestre de cerimônias ou apresentador de eventos tinha em sua casa equipamentos como desse estúdio aqui para poder realizar um evento virtual. Então já começou
precisando de dinheiro, porque não tinha dinheiro, e tendo que investir num equipamento que talvez você, no futuro, você fale assim, mas caramba, será que isso vai ficar? A gente vai manter os eventos híbridos, os eventos online? Era uma... né, e a adaptação exatamente da comunicação, porque a comunicação da internet é diferente da comunicação presencial, totalmente. Total, delay, o caramba. E aí, como é que eu improviso, né? Porque evento tem que improvisar, muitas vezes precisa improvisar, você sai do roteiro, você sai do script. Sim. Então foi uma coisa de aprendizado mesmo, a gente meio que fez a dança das cadeiras para poder se adaptar e aí passo a passo compreender isso. Que bom que nós temos no Brasil muita gente que entende de tecnologia, então essa tecnologia compreensível, olha, agora você faz isso, né? O compreender as plataformas, né? Quem tá falando, aí o pessoal com a comunicação atrás não verbal, suja, né? Tô na sala de casa, aí passa alguém, enfim, aquela coisa toda. Pro mestre de cerimônias, pro apresentador, não foi diferente, foi uma adaptação. Mas teve gente que mandou muito bem e continua arrebentando. Colocando. Você chegou a montar um mini estúdio, não montou? Montei. Montou, ele tá ativo ainda. Tá ativo Inclusive, ainda. A gente tem evento em novembro. Sim, a gente vai, acho que isso aqui vai ao ar em novembro, mas a gente tem um evento. E tá de pé, fechou. Tá tudo certo. E a gente tem e continua. Você chegou a trabalhar em rádio, Anderson? Foi radialista ou não? Historicamente é bem engraçado, porque a minha paixão sempre foi o rádio. Por quê? Meu pai tinha hábito de ouvir o radinho de pilha em casa e eu falei, eu quero trabalhar com isso. E aos 18 anos de idade eu fui trabalhar numa rádio AM, numa cidade chamada Araucária, pertinho de Curitiba, no Paraná, de onde eu sou. E lá na emissora eu fiquei acho que uns 4 meses, porque eu fui fazer um programa de rádio musical e entrevistas e eu fui entrevistar o prefeito da cidade. Aí o prefeito, vendo o meu trabalho, ela falou assim, não, você não vai ser radialista não, você vai trabalhar comigo na prefeitura. E aí eu fui fazer... o locutor oficial da prefeitura. Então fui apresentar show de cidade, fui apresentar os eventos de inauguração de escola, inauguração de creche, os eventos da prefeitura, evento governamental. E aí eu descobri a profissão do mestre de cerimônias e é muito legal colocar isso na minha carreira porque eu sou mestre de cerimônias desde sempre. Eu não me tornei mestre de cerimônias como muitos dos meus colegas, né? Não, eu sou mestre de cerimônias desde sempre. Então, como mestre de cerimônias, eu me tornei jornalista, eu me tornei escritor, me tornei palestrante, por causa do nosso mercado mesmo. E você sempre teve esse tom de voz assim, Anderson? Não, Você foi trabalhando isso? Fui. Eu era vítima de bullying na escola porque a voz não era tão agradável. Era uma voz mais fina, mais aguda. E quando eu fiz 16 para 17 anos, o negócio ficou... Aí tive que trabalhar isso, né? Aí fui fazer cursos, fui entender um pouco da minha potência vocal, da minha ferramenta vocal. Mas eu falo que São Paulo, para mim, foi o divisor de águas. Quando eu vim para cá, eu entendi a linguagem natural. Porque eu vim para cá exatamente com aquela coisa dos senhoras, que é o mestre de cerimônias tradicional, que o nosso colega que estava aqui, quando a gente se conheceu, ele falou, o mestre de cerimônias tradicional. O que é o mestre de cerimônias tradicional? É a visão que as pessoas têm. Senhoras e senhores, boa noite. Não é isso. Não é isso. Não. Né? E eu tinha essa visão. Então, quando eu cheguei em São Paulo, Pedro Barreto, um grande professor de comunicação, me ajudou a quebrar esse locutor antigo e deixar o Anderson falado, conversado, batendo papo. Então, o que eu sou aqui, provavelmente é o que eu vou ser lá na tribuna. Sim. Vai depender do cliente. Tem cliente que exige, Anderson, eu quero uma coisa mais formal. Anderson, eu quero uma coisa mais leve. Anderson, faz aquilo que você achar, fica à vontade. Sim. Depende do cliente. E aí se adapta ali, de acordo com o perfil, a marca, enfim, o evento em si. Mas acho que vale falar, Dani, rapidinho, que existem alguns segmentos para o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, no meu entendimento de tantos anos de cerimonial, é o mestre de cerimônias que entende de protocolo e de cerimonial. É aquele mais formal mesmo. É aquele mais discreto mesmo. Sim. Que principalmente sabe a ordem de precedência, qual que é a primeira autoridade dentro de evento a ser chamada, qual que é a última a ser chamada, qual que é a primeira autoridade a falar, qual que é a última a falar. Então o mestre de cerimônias, ele trabalha com esses eventos formais, eventos públicos, governamentais, da área jurídica, da área judiciária. Então, aí exige um pouco mais desse mestre de cerimônias tradicional, formal. E existe mais o apresentador de eventos, que é o mais leve, que apresenta os congressos, que de repente pode colocar uma leve piadinha ali dentro daquele contexto, que faz as pessoas ficarem mais soltas. Porque imagina, ficar o dia todo dentro de um auditório, com um assunto, às vezes, eu faço OAB, por exemplo. OAB é eventos muito técnicos. Então você, aos poucos, com a liberdade que o cliente te dá, você vai quebrando ali. E aí as pessoas olham para você não só como um mestre de cerimônias, mas como alguém que faz parte daquela família ali, que faz parte daquele evento. Então, existem essas diferenças que são fundamentais para entender
Eu quero ser mestre de cerimônia. Onde você quer trabalhar? Primeiro passo. Você quer fazer evento governamental, político, público? Se você for, por exemplo, para o interior de São Paulo, lá é o locutor de rádio, que é o locutor da prefeitura. Que ele vai mandar um abraço pro cabeleireiro, pro borracheiro, e usa os apelidos lá. Olha, mandar um abraço aqui pro Toninho, Zé da Borracha, pro Toninho do supermercado X. E é o mestre de cerimônias. Sim. E aqui em São Paulo não, já é uma coisa mais formal. Embora a prefeitura de São Paulo e o governo do estado, há alguns anos atrás, tenham quebrado um pouco essa questão do protocolo. Eliminaram o excelentíssimo, o digníssimo, por projetos de lei mesmo, né? Por decretos de lei que eliminaram isso. Foram decretos? Então aqui, na prefeitura de São Paulo, lá todo mundo é senhor e senhora, indiferente do cargo que ele tem. Não se fala mais excelentíssimo, digníssimo, ilustríssimo, é senhor e senhora. Porque esse ilustríssimo, digníssimo, excelentíssimo era de acordo com os cargos? É por causa da questão protocolar. Caraca. Então, por exemplo, se ele é doutor, excelentíssimo doutor. Prefeito, excelentíssimo prefeito. Governador, excelentíssimo governador. Tem uma ordem específica para isso. Que o governo do estado de São Paulo também derrubou há alguns anos, principalmente quando foi o Dória que fez isso na prefeitura. Quando ele foi para o governo, ele fez a mesma coisa. E o presidente Jair Bolsonaro também, quando entrou, ele eliminou essa questão de protocolo. Então, dentro do decreto, já não existe mais a importância de você colocar todo mundo é senhor e senhora para facilitar a comunicação. Nem todo mundo aceita. O judiciário brasileiro, por exemplo, não. Né? O poder judiciário não. Aqui a gente trata excelentíssimo, digníssimo, meritíssimo. Isso ainda permanece. Então é muito importante o mestre de cerimônias entender dessa questão de cerimonial e protocolo. Senão ele vai... eu sou apresentador, tá? Mas ele sabe como fazer? Ele sabe como... Qual o pronome? Eu vou, por exemplo, numa PUC, por exemplo, na Pontifícia Universidade de Campinas. Lá você tem que tratar o reitor como magnífico. Sim. É regra da instituição. Então não é qualquer pessoa que pode ser mestre de cerimônias, não é qualquer pessoa que pode ser apresentador de eventos, se não compreender essa qualificação que a gente fala, que é fundamental. Por isso que o estudo é extremamente importante, né? O Geletré me trouxe um presentinho aqui, eu adoro, ele já me deu outros quadros também. E nutra sua mente com pensamentos grandes. E isso é pensar grande, gente, isso é pensar grande. Não é pensar pequeno, você achar, nossa, que frescura, que saco esse negócio de aqui pode, aqui não pode, ali fala, aqui não fala. Você tá pensando pequeno. Se você pensar grande, você é alguém que tá sempre consumindo conteúdo, você tá sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento para aprimorar e entender. E, Dani, eu tô aqui assistindo seu canal, tá, mas eu quero trabalhar com produção. Tá, mas você vai precisar receber um mestre de cerimônia. Se você for fazer um evento que exija protocolos, você vai precisar saber se realmente esse mestre de cerimônias está apto a isso, né? Até na hora da contratação. É uma coisa que você pode evitar um problema lá na frente, na hora da apresentação, porque aí sim, se você contratar um mestre de cerimônias que não tem todo esse conhecimento e você também não tem, vai dar merda lá na frente. Posso contar um caso? A culpa é da produção. Contar um caos bem rapidinho? Claro, vou fazer um evento, não vou falar o nome da marca grande aqui, brasileira, e que eles queriam fazer um congresso, o primeiro congresso deles nacional. E no congresso eles convidaram o governador do estado de São Paulo, que à época era o José Serra, e convidaram também o prefeito da cidade, que não vou lembrar quem é agora, e que eles convidaram essas autoridades. Então, quando você convida uma autoridade deste porte, você automaticamente oferece a precedência para ele. Então, o presidente daquela empresa, ele deixa de ser o anfitrião e passa a dar importância para o governador. E quando eu recebi o script é aquilo que o mestre de cerimônias vai ler, lá tinha, olha, você vai chamar o presidente da empresa, o vice-presidente da empresa e o coordenador técnico do congresso. Você não vai chamar o governador nem o prefeito da cidade. Aí eu peguei e falei para eles, olha, você pode me perdoar, mas existe um decreto de cerimonial, funciona assim, você tem que dar a precedência para o governador, você tem que chamar ele para o palco e inclusive dar a palavra para ele. Não, aqui quem manda somos nós. Eles não vão subir, eles foram convidados, vão ficar lá. Bom, governador, prefeito leva o quê? Imprensa. Muita imprensa. E foi muita imprensa. Eu sou só um contratado. Eu fiz aquilo que o cliente quis. Na hora de chamar para a composição do palco, chamei os três, nós fizemos o hino nacional, que tinha o hino nacional, o governador ficou lá embaixo junto com o prefeito, terminou o hino nacional, ele percebeu que não ia ser chamado para o palco, levantou, arrumou o paletó e saiu. O que aconteceu? Toda a imprensa que estava lá foi embora junto com o governador e foi atrás do governador. No outro dia, sai a nota no jornal. A empresa X destratou o governador, destratou o prefeito, não deu a palavra, não o convidou, foi deselegante e por aí assim dizer.
O que aconteceu? A partir dali, o Anderson tinha sido a primeira vez contratado, ficou mais alguns anos com eles até que mudasse a presidência, e quando muda a presidência muda tudo, né? Nem sempre a gente fica fixo preso naquilo, né? E isso faz parte. Mas depois, alguns anos, eu fiquei como mestre de cerimônias daquela instituição por um bom tempo, por causa desta simples entendimento. Olha, vocês me perdoem, mas vocês precisam chamar. Faz diferença. E Anderson, nesse caso, por exemplo, aí não foi. Existe, não sei lá, multa, alguma autuação, então, se o governador quisesse, né? O importante é entender que o cerimonial ele é pautado num decreto. Existe uma lei. Por isso, exatamente. Lei do decreto de cerimonial. Se o governo do estado quisesse multar a empresa, ele poderia. Ele poderia, mas não o fez por um monte de questões. Então, por isso tem que tomar muito cuidado a quem você contrata para organizar o seu evento, para produzir o seu evento, para conduzir o seu evento. Você tem que contratar pessoas que entendem do babado, senão o babado vai virar... Vai dar babado. Vai dar babado. Não vai ficar ruim. E Anderson, fala um pouquinho mais pra gente do novo cerimonial. Já acompanhar há um tempo? Como é que estão os projetos? Bom, o novo cerimonial não é uma instituição, um sindicato, uma associação, não é e nunca vai ser, não é o nosso interesse. É uma comunidade? Uma comunidade, um grupo de profissionais que são mestres de cerimônias, celebrantes sociais, apresentadores de eventos, cerimonialistas, pessoas que trabalham no mercado de eventos. Qual que é o nosso grande intuito de reunir essas pessoas? Falar sobre as nossas dores, falar sobre os nossos problemas, trazer visões em cima de experiências de pessoas que estão há mais tempo conosco para a gente qualificar o mercado e abraçar quem está chegando agora, porque o mercado de eventos é um mercado aberto, livre, não tem regulamentação, todo mundo entra, todo mundo sai a hora que bem entende. Então, dentro dessa proposta quem está chegando, chega bem, chega atualizado, qualificado, ou então chega com uma visão, um norte, um direcionamento. Já é um ponto importante. Então, o novo cerimonial é isso. E a gente já, desde 2015, a gente vem fazendo encontros. Um encontro anual, que é um evento onde a gente traz uma questão técnica, palestras de motivação, toca em assuntos que às vezes são difíceis para as pessoas, como precificação. Por que as pessoas não falam de precificação de peito aberto? Por que escondem isso? Né? É difícil. Então, a gente tenta tocar nesses assuntos para fazer com que as pessoas tenham pelo menos um norte e trabalhem com um pouco mais de ética também entre os colegas. E o novo cerimonial é isso. É um grupo que hoje no WhatsApp já tem fila de espera para entrar. Legal. Então, bomba mesmo, graças a Deus. Nas redes sociais está sempre ativo, está sempre trazendo lives, trazendo conteúdo. A gente está agora, se Deus quiser, nos próximos meses lançando o nosso site oficial para contar a história. E vem um livro aí do novo cerimonial, se Deus quiser, logo, né? Isso é uma coisa que já tá na gaveta, saindo da gaveta e logo vai apontar aí. E esse ano a gente fez 2, depois da pandemia a gente fez 2, fizemos o 6º encontro, foi um sucesso, onde a gente entregou um certificado de homenagem a quem é mestre de cerimônias, a quem é cerimonialista, a quem é mestre celebrante. Achei muito bonito. E premiamos, né, demos o troféu Gilda Fleury, a Gilda que é a nossa madrinha. Para quem não conhece, trabalha com cerimonial, precisa conhecer Gilda Fleury. Tem uma história incrível, uma tradição maravilhosa. E a gente entregou o troféu Gilda Fleury para ela. E esse troféu, anualmente, nos nossos encontros, ele vai ser passado de mãos em mãos para outros profissionais que a gente vai juntos votar pelas redes sociais aí para saber quem é que vai ganhar. E acabamos de fazer no último dia 12 de setembro o encontro técnico, onde só mulheres palestraram, que foi um marco muito importante aí para o nosso mercado, onde só mulheres que são mestres de cerimônias, que são celebrantes, falaram sobre a atividade. Então a gente continua executando essas ações. Eu confesso que com menos energia, né? Antigamente o Anderson era muito mais ativo nisso, porque eu resolvi cuidar da minha marca, eu resolvi ganhar dinheiro, resolvi trabalhar. Precisa ter foco, né? Chega de ONG. Mas não vou deixar de fazer o novo cerimonial acontecer com muita calma, com muita tranquilidade. Aliás, se você me permite, deixar aqui a minha solidariedade à família da Clara Rocha. Ela infelizmente veio a falecer na data do dia 26 de setembro, né? Hoje dia 27, e ela faleceu por causa da H1N1, teve um problema pulmonar e veio a falecer. A Clara Rocha é uma fonoaudióloga, foi uma fonoaudióloga incrível, uma técnica vocal maravilhosa e que fez parte também do novo cerimonial assim muito efetivamente. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade à família. Ela
sempre vai fazer parte do novo cerimonial. Com certeza, e sempre lembrado, deixou história, né? Muita história. A gente tem perdido ultimamente muitas pessoas, né? Não só a pandemia levou muita gente, mas esse boom dessa volta, recentemente também, eu falei aqui em um outro episódio do Fred Talibã, também foi um produtor que teve um ataque cardíaco durante um evento esse final de semana, e assim... tá insano, as pessoas fazendo milhares de eventos ao mesmo tempo, todo mundo querendo entregar tudo para ontem, é pressão de marca, é pressão de agência, é pressão de empresa, é pressão de todos os lados, e as pessoas estão esquecendo de se cuidar. Então, acho que não só lembrar dessas pessoas, deixar os nomes aqui, como o Talibã, como a Clara, a gente ter essa consciência de que somos humanos, gente, não somos máquinas. E a vida é um sopro. Exatamente. Então, assim, aí você tá lá se matando por um evento e deixando um filho em casa, uma mãe em casa, uma família em casa, ou deixando de viver, deixando de curtir. Eu cessei isso. Tem 2 meses que eu nasci de novo e que, assim, você começa a olhar pra vida com outros olhos. Então, assim, eu tô falando muito disso. Coloque metas na sua vida. Tipo, olha, eu tenho meta de trabalhar. Você tem que trabalhar e fazer um pé de meia ou investir em outra coisa, ter outra. Principalmente pra quem trabalha com eventos, porque é muito sazonal. Hora você tem, hora você não tem. Nesse meio freelancer que a gente atua. Então, as pessoas terem essa consciência de que, assim, trabalho também mata a gente. E a gente vai trabalhar para depois gastar esse dinheiro com remédio, com um monte de coisas. Eu já tive um ano que eu caí na besteira de juntar, ao invés de ter um porquinho para juntar moedas, eu tinha um porquinho para colocar todas as notas de farmácia. Eu cheguei no final do ano, na hora que eu cheguei em 5 mil na soma das notas, eu parei de somar, Anderson. Eu tinha gasto mais de 5 mil reais em remédios durante um ano. E é incrível o quanto a gente ainda é invisível, né? Pro próprio mercado de eventos. Total! Então, assim, aquela história, até o Ale da Casa do Road, ele falou uma frase muito bacana, que foi o último, acho que foi o que você viu, que ele falou da questão de que, assim, nós ficamos no backstage, nós ficamos escondidos, e essa ideia aqui do videocast mesmo é justamente dar voz a essa galera que fica escondida. Você entra pela porta da frente, você é visto, você é lembrado, você é importante, e sem a gente não tem evento, sem a gente não tem show, sem a gente não tem corporativo, sem a gente não tem. Então, assim, é a valorização do profissional de eventos, do profissional que está no mercado, está atuante, que faz tudo isso acontecer. Porque se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar. Então, diga não aos cachês baixos, diga não aos prazos absurdos, diga não. Porra, o cara me pede um negócio para ontem e já chega com o job atrasado. Não dá, não dá. Eu tô demitindo clientes e isso envolve agências e clientes diretos, porque, assim, não dá. Eu simplesmente digo não e falo, não posso, não tenho a data, não vou atender. Eu cansei de dar atenção para todo mundo, porque eu tinha muito disso, tipo, por exemplo, chove de e-mail e chove de mensagem no Instagram de pessoas querendo apresentar empresas ou ideias ou projetos para mim. E, assim, muitas vezes eu me questiono, eu falo, eu tenho os meus projetos, tenho as minhas ideias, aquilo que você falou, né, da ONG, né, o videocast mesmo. Eu tô na 5ª temporada, isso tudo do meu próprio bolso. Eu tive um episódio só patrocinado e eu não quero desistir disso, entendeu? Mas foi o que eu aprendi lá na Disney, que não se patrocinam sonhos, né? As pessoas não patrocinam sonhos. Isso daqui é um sonho, é uma vontade minha. Eu tenho, não sei nem se eu já te contei isso, mas eu acabei respondendo essa pergunta numa entrevista que eu dei. Numa entrevista que eu dei, não. Eu tava de entrevistadora nesse congresso, nessa feira, e aí eu fiz uma pergunta e o cara me devolveu a mesma pergunta, né? Que foi, o que você faria se você não fizesse o que você faz hoje? E ele me perguntou, eu seria jornalista. Eu seria jornalista. Eu amo a comunicação, eu amo conversar com as pessoas, mas eu não seria aquela jornalista formal. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade, eu me formei em marketing, foi bem naquela época que saiu a grade de jornalismo. Sim. Não tinha, era comunicação social, enfim, ainda demorou, aí eu fui fazer marketing. Eu tava no meio da faculdade quando isso aconteceu. Nossa, Anderson. E aí eu falei, eu vou seguir. E que bom, né? Que muitas empresas ainda permanecem pedindo o diploma. Exato. Que é importante. Exato. E aí... Que hoje todo mundo é jornalista, principalmente com o celular na mão. Exato, né? Aí os videocasters são os jornalistas e formadores de opiniões que a gente tem por aí. Aliás, é um cuidado também que os nossos contratantes precisam ter, né? Tá cheio de especialista na internet. Eu sempre faço essa pergunta. O que você faria se as redes sociais sumissem? Total. Então, e eu falo muito também. Tem muito conteúdo sobre eventos nas redes sociais, mas saiba de quem você está consumindo esse conteúdo. Se são filhos de fórmula de lançamento ou se são realmente pessoas que têm bagagem e que aprenderam na estrada e estão te passando agora. Ou são pessoas que também aprenderam na internet e estão só copiando, por exemplo, o que eu falo e passando para frente, que tem muito. Tem bastante. Então, assim, quando eu olhei para isso, do tipo, o sonho de ser jornalista, não tive essa oportunidade e depois as redes sociais, enfim, hoje com o videocast. Então, aqui para mim é mais do que a minha missão de transformar o mercado de eventos, mas a realização de um sonho. Então, poder bater papo e levar isso como conteúdo, eu adoro, eu me divirto fazendo
decupagem dos vídeos, sabe? Revendo os conteúdos, porque aqui é tanta coisa, é tanto assunto, depois eu assisto tudo para poder decupar. Não são os meninos que fazem a decupagem para mim. Eu que faço, eu que pego os detalhes, eu que crio as chamadas, eu que bolo o título, eu que pego os shorts lá, os cortes sou eu que faço. Então, assim, eu tenho muito carinho por isso daqui. Embora as pessoas achem que a gente tem uma equipe gigantesca por trás. A gente trabalha com 500 pessoas atrás da gente, mas não, a gente faz tudo, roteiro, pauta, você vê, a gente troca ideia, enfim. Santa Beth. E a Beth aqui sempre comigo, anjinho. Eu falei, no último eu fiz sem a Beth e aí, tipo, tinha 2 paredes na sala, né? Uma laranja e uma preta. Eu fiquei na laranja, de blusa laranja e unha laranja. Sumiu tudo. Se a Beth estivesse lá, hoje ela trocou a cadeira, porque o entrevistado estava com a cadeira da mesma cor da cadeira, então faz diferença. Faz. Então poder contar com pessoas para te ajudar é muito válido, mas quando não tem, a gente acaba sonhando sozinho. E o sonhar sozinho é muito difícil. Então valorizem cada conteúdo, cada pedacinho aqui do videocast, das oportunidades que o Anderson disponibiliza através do novo cerimonial, todos os projetos que ele tem, até aquela coisa de conversa de corredor, quando você encontra com um profissional mais experiente do que você, para que você aprenda alguma coisa ali. E isso aqui realmente sair dos bastidores e sair do backstage e vir para o front stage para encarar isso daqui e mostrar para as pessoas não é fácil. Lógico que não é fácil. E cada vez mais os profissionais, além de terem conhecimento, eles precisam se posicionar. A questão do posicionamento é muito diferente. Eu falei isso contigo, a questão do nome, da marca, a gente falou. Então isso faz muita diferença. É muito engraçado, às vezes as pessoas chamam e falam, Dani do Vamos Produção. Eu era só a Dani, depois virei a Dani Martins, eu era a Dani de algumas agências e depois, agora é a Dani do Vamos Produção. Então, isso é muito gostoso, é muito prazeroso. E vem sendo, né? Vem sendo um sonho que eu sonho sozinha. Eu acho que a gente tá também aprendendo, né? Conosco mesmo, né? A gente mesmo. Né? Total. E aí, quando a gente se disponibiliza a compartilhar esse conhecimento, que nem você falou, a reciprocidade é muito pequena. Sim. É muito pequena. Por isso que eu falo, gente, todos os comentários que vocês fazem aqui na página, além de, óbvio, alavancar a questão do YouTube entregar para mais pessoas, é combustível. Cada comentáriozinho que eu recebo, assim, de tipo, obrigado, ou então me inspirei e tal, não sei o que, isso é combustível e faz com que a gente tenha vontade de levar mais conteúdo. Então, isso faz muita diferença. Então, sonhar sozinho já é muito difícil, né? E aí, quando a gente encontra pessoas que também têm essa ideologia, é muito bacana. E o Anderson é uma dessas pessoas que está sempre compartilhando e sempre disposto a ensinar. Eu acho que o mundo conspira a favor de pessoas do bem, né? Com certeza. A gente sempre dá trabalho pra caramba, mas a gente sempre vai ganhar com isso. Sim, vai ganhar carinho das pessoas, vai ganhar admiração, inspiração. Uma hora retorna, Deus tá vendo. Sim, exato. Eu acredito bastante nisso. Muito, muito, muito. Com certeza. E Anderson, você tem turmas em aberto? Vai ter alguma turma que você está pensando em... Porque você fez durante a pandemia online ou não? Eu mudei também o meu posicionamento quanto à questão dos cursos, tanto para mestre de cerimônias quanto para celebrante. Hoje eu não faço mais curso. O que é o curso? É reunir lá 15 pessoas, 20 turma pessoas, aberta. Turma aberta. Primeiro porque eu entendi que aprende-se muito pouco. Apesar de que... É uma imersão, né? É uma imersão. É um boom de informações que você associa a poucas coisas, eu sei. E aí eu entendi que estava colocando pessoas no mercado que muitas vezes não entendiam o que era ser a atividade, o que era se posicionar nessa atividade. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu parei de fazer cursos e estou oferecendo mentorias. Perfeito. Individuais. Sensacional. Então, quando eu posso, eu reúno os meus mentorados. Hoje eu estou com 5 mentorados para a gente trocar experiências em conjunto. Mas normalmente é entrega virtual. Hoje, por causa das reuniões online, está muito mais fácil. Então, a teoria a gente passa toda de forma... as reuniões via Zoom, via Google Meet. E aí a prática a gente reúne para fazer presencial. Então isso tem funcionado melhor. Então dá para entregar para o aluno, para o mentorado, muito mais. Então ele sai muito mais preparado, ele consegue ter o individual com o mentor, ele consegue perguntar coisas que tem a ver com ele e não a ver só com o contexto todo. Então para mim tem sido mais agradável, eu consigo financeiramente trabalhar bem a minha agenda, financeiramente trabalhar bem o meu bolso, o mentorado entende o processo e a coisa funciona. E aí eu também posso dizer não. Sim. Para quem me procura. Sabe? Não é libertador. A turma aberta, vai qualquer pessoa. Vai. E você precisa do número de pessoas lá para fechar a turma, para fechar hotel, para pagar coquetel, etc, etc. O mentorado não. Sim. Eu posso dizer não para o mentorado. Eu observo o perfil dele, percebo que
não vai rolar, a coisa não vai funcionar e pronto, tá tudo bem. E infelizmente tem muito disso. Tipo, às vezes, faz tempo que eu não abro turma também, tô querendo abrir uma agora, mas eu percebia muito isso. Tipo, a pessoa vai e você vê que é extremamente aventureira. E aí tem uns que já chegam assim, ó, com esse certificado eu arrumo um evento? Não. O certificado não vale nada. Nada. Não vale nada. Tipo, beleza, mas a pessoa se apega tanto àquilo, achando que aquele certificado vai realmente valer alguma coisa. A Adriana da Bold fala, fez curso com a Dani e tem passe livre aqui dentro da Bold, porque eu sei que passou pelo crivo dela. Só que muitas vezes eu falo, gente, a oportunidade tá aí. Você pode até ter um passo a mais com um certificado ou com um curso meu. Só que manter isso vai depender única e exclusivamente da pessoa. E não adianta, tem coisa que é perfil. Tem tipo de job ali, de produtor, por exemplo, um produtor mais de campo, um produtor de pré. São perfis totalmente diferentes. E entenda esse não do Anderson, muitas vezes um não meu, como algo libertador. Cara, você vai ficar batendo cabeça, você vai ficar em algo que não é a sua aptidão. E direcionar, né? Às vezes eu olho para um perfil de um profissional e falo assim, você me desculpe, para eventos mais formais você não leva jeito. Você tem que ir para o lado mais divertido da coisa. O apresentador mesmo de palco, que vai para as grandes convenções, que vai gritar com a galera, que vai levantar a galera. E o contrário também. Às vezes eu olho, por exemplo, o cara tem uma comunicação mais afável, mais carinhosa. Desculpa, corporativo não dá, público não dá, mas você pode ir para o celebrante. O celebrante tem o teu perfil de comunicação, teu perfil pessoal de pessoa. Sensacional. São poucas as pessoas que têm uma versatilidade para fazer qualquer tipo de evento. Eu, por sorte, até pela experiência, comecei com 18 anos de idade, eu saí de shows, eu saí de eventos. O meu primeiro evento como mestre de cerimônias foi entregar a chave da cidade para o governador da cidade. Então o prefeito olhou para mim e falou assim, você pode, vai lá fazer. A minha cerimonial te explica. E eu fui. Aí depois fui fazer festa de cidade, bingo, quermesse. Aí a coisa foi surgindo na versatilidade. Mas nem todo mundo é assim. Não. Tem gente que é muito mais formal. Não, vou trabalhar com os eventos formais. Tem gente que é muito mais carismática, e aí dá para você colocar num evento mais divertido, mais leve. Então eu procuro sempre olhar isso. Qual que é o seu perfil? Tem gente que não tem perfil para comunicação. Eu quero ganhar dinheiro. Tem gente que chega com essa prática. Eu quero ganhar dinheiro. Mestre de cerimônias e celebrante de casamento tá dando dinheiro. E de fato dá. Né? Souber trabalhar, dá. Sim. Mas será que essa pessoa vai permanecer ali ou ela vai complicar o coletivo? Então eu já penso nesse outro lado. E tem os aventureiros que chegam... lá na minha cidade não tem curso de mestre de cerimônia. Então eu vim fazer um curso aqui porque eu vou levar o curso lá pra minha cidade. Isso acontece. Eu vou levar o curso de celebrante lá pra minha cidade. Não tem. Eu falo assim, não, peraí, você quer aprender, pegar a minha apostila, pegar as minhas informações e... Não, então... Eu digo não mesmo. Então, hoje eu procuro os mentorados que me procuram e eu percebo que ali tem uma conexão de pessoas e de profissional para colocar no mercado. Senão, não rola mais. Não, bem melhor, muito mais nichado. Você faz um filtro ali, realmente tem... O que acontece muito, Dani, é o convite para palestras. Isso tem acontecido. Vamos ter um evento de celebrantes no Rio de Janeiro, como aconteceu o mês passado. Anderson, você pode ir lá palestrar? Bora. Tem um congresso de cerimonial, dá para você ir falar lá sobre comunicação verbal e não verbal? Bora. Isso a gente tem feito. Mas cursos fechadinhos, turmas fechadinhas, primeiro que a energia né? quebra com a gente. Total. E segundo porque a liberdade que eu tenho do mentorado, de escolher a minha agenda, de escolher o meu horário. Então é posicionamento. Me posicionei e hoje eu só faço mentorias. Tá certinho. E aí até pegando o gancho da pergunta que eu fiz e me devolveram. Se você não fizesse o que você faz hoje, o que você faria? Acho que eu ia trabalhar com rádio, né? Talvez ia pegar aquele sonho lá da época do meu pai, o locutor de rádio falando do Chitãozinho de Chororó, porque meu pai era fã de Chitãozinho de Chororó. Ou locutor esportivo, eu sou apaixonado por esporte, até brinquei um pouco com isso, talvez faria isso. Agora, se eu não fosse comunicador, acho que vendedor. Né? Eu tenho uma lábia grande, né? Uma lábia ali boa, já fala pra né? Acho que ia Consegue fazer vendas. Convencer, ia fazer vendas. Trabalhar com vendas. Talvez. E se não fosse fazer nada disso, caramba, ia ser milionário e ficar de folga. Herdeiro. Isso é sonho, né? Não é sonho. Se faria, né? Sonho. E para finalizar, já acabou nossos minutinhos aqui, passa muito rápido, né? Eu viajo aqui, eu falo, parece que eu sentei, fiz 2 perguntas e acabou. Deixa um recadinho para quem tá querendo trabalhar com eventos, não quer, para quem gosta dessa área de cerimonial, pelo menos uma dica aí, um carinho, ou a realidade, tipo, não vem não, vai se ferrar. Não. Acho que o mercado é livre e aberto e tem oportunidade, sim. Mas tem oportunidade para as pessoas que acreditam nos seus sonhos. É o que a Dani estava falando aqui. É um sonho seu, é uma vontade profissional sua. Você está disposto, está disposta a ralar pra caramba, a estudar pra caramba,
a fornecer tempo e fornecer sua essência para essa verdade do mercado de eventos, você vai encontrar um monte de dificuldades. Tem lombada, tem buraco, tem um monte de coisas que a gente ainda está tentando reverter, mas se você vier com coragem, com vontade e principalmente se qualificar para isso acontecer, venha. Porque quando a gente enxerga pessoas assim, a Dani é uma delas que faz isso, quando enxerga alguém que tem talento, que tem vontade, que tem vocação, a gente apresenta para o mercado e o mercado abraça com muito carinho. O que eu posso deixar é, seja do bem, seja uma pessoa boa, sabe? Gente boa mesmo, gente que abraça, gente que fala a verdade, doa a quem doer. Gente que não tem medo de dizer que tem medo, gente que não tem nenhuma preocupação em errar e dizer errei, quero aprender, quero ensinar, quero compartilhar. Eu acho que o mercado é feito disso e nos ajude principalmente a tirar essa invisibilidade do mercado, do profissional do mercado de eventos. Porque o mercado de eventos é forte, ele é milionário. É uma pena que a governança, na época que a gente sofreu, não enxergou isso, né? E precisa da gente, necessita da gente. Sim. Então, ajude-nos a mostrar a real força das pessoas do bem que estão no mercado de eventos. Se me permite, vou fazer uma propaganda rápida aqui. Claro, fica à vontade. Eu também tenho um podcast, tá? O podcast é o Papo Solto, que tá no meu canal do YouTube, Anderson Amaury Silva. Vou pôr o link. Tá também no Spotify, Anderson Amaury Silva, e no Deezer também, nas plataformas aí de áudio, onde a gente também troca boas experiências sobre esse mercado que a Dani tá sempre levantando a bandeira, e é uma bandeira com amor, com verbo, com verdade. Obrigado, Dani. Eu que agradeço, Anderson, obrigada por você ter vindo, aceita o meu convite e seja bem-vindo sempre. Tamo junto. Tá bom. Pessoal, obrigada. Encerro aqui mais uma temporada, essa temporada especial, com amigos diferentes, pessoas diversificadas do mercado, mas também trazendo sempre conteúdo relevante e, acima de tudo, boas histórias. Até a próxima temporada, a gente se vê, um abraço e vamos, produção.